Ana, eu sou eu sou Customer Marketing aqui no Pipefy. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. E o Reginaldo, né, eu não vou nem me alongar muito hoje aqui na nossa conversa, porque o Reginaldo é a estrela, ele fala super bem e a história dele é cativante, né, a história, a jornada desse caso de uso é fantástica, porque, né, já vou dar aquele spoiler, né, para quem ainda não conhece a história do Reginaldo, não é só a Cognitive que usa o Pipefy, porque ele deu um jeito de colocar o Pipefy em praticamente tudo que ele faz. Então, Reginaldo, eu queria agradecer primeiramente também, é claro, a comunidade, né? Esse evento não estaria acontecendo se não fosse a ajuda da comunidade. Quem ainda não entrou, por favor, entrem, né? Se inscrevam na comunidade. E, Reginaldo, agora o palco é todo seu. Fique à vontade para bater um papo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Aqui. Aí, foi. Primeiramente, obrigado pela gentileza, Bruna, Juliana também. É sempre bom compartilhar com vocês isso aqui. Pipefy faz parte da nossa história e eu sempre gosto de compartilhar, né, a maneira como a gente usa, porque eventualmente vai inspirar outras pessoas aí, outros empreendedores, né, em realmente a gente chama de pro tips, né, que são essas dicas aí que às vezes uma coisa simples viabiliza algumas coisas que antes não seriam viáveis, e eu vou trazer um pouco dessa história aqui. É, então, deixa eu compartilhar minha tela. Claro. Tá vendo aí, né? Tô. Aham. Show. Deixa eu fechar esse aqui, colocar no cantinho. Beleza, então, pessoal, como a Bruna comentou, meu nome é Reginaldo, eu sou o CEO da Cognitive, né? Para quem já participou de algum, né, e já me conhece, e para quem não conhece, a gente vai explicar um pouco aqui. O que é a Cognitive, tá? Nós somos uma solução em software voltada para manufatura. Então, o que nós fazemos basicamente? A gente coleta dados no chão de fábrica. Então, em todo o fluxo fabril, desde a chegada da matéria-prima, passando por todos os equipamentos de valor agregado até o estoque de produto acabado, nós estamos lá monitorando todas as etapas. Temos tablets e IoTs instalados aí no chão de fábrica, em que os operadores interagem com esses dispositivos. Isso faz com que a gente tenha uma quantidade gigantesca de dados e a gente acaba transformando isso em inteligência para as lideranças industriais, para que eles se tornem mais competitivos, para que eles ganhem produtividade, lucratividade, né, e consigam fazer mais com menos. Então, de uma maneira geral, é isso. Nós trabalhamos no modelo SaaS, basicamente, né, é um B2B Enterprise, ou seja, são grandes clientes que utilizam a nossa solução. Um pouco mais de informações, tá? Hoje a gente tem cerca de 3 mil usuários ativos, um nível de satisfação interessante para nossa área, tá? Dentro do benchmarking para o tipo de negócio como o nosso. É um NPS bem legal, e vocês vão ver que isso cruza lá embaixo com o próprio, né? O próprio Pipefy faz parte dessa história também. E a gente está no caminho agora de começar a escalar, né? Começamos o MVP lá no finzinho de 2017, mas comercialmente, vida comercial de fato, a gente começou em 2018, com os primeiros clientes entrando, mas sempre uma preocupação muito grande com o produto. A gente tem se dedicado ao produto, basicamente, ao longo dos últimos 2 anos e meio, e agora a gente está indo para o mercado, de fato, com artilharia pesada do ponto de vista comercial, tá? Temos alguns clientes, inclusive, fora do Brasil, que são de fora do Brasil, porém tem indústrias aqui, e a gente está se preparando aí com eles a alcançar o mercado internacional, ou seja, estamos buscando a escalabilidade agora. E essa escalabilidade que a gente almeja, ela está bem relacionada também a como a gente utiliza o Pipefy aqui dentro, né? Então, eu trouxe aqui, eu listei alguns tópicos que eu acho muito interessantes, né? Vou trazer alguns outros exemplos também, mas vamos lá, a nossa história com o Pipefy começa ali em 2018, de fato, de vez, né? Finalzinho de 2017, a gente começou a procurar alguma solução, vou até voltar aqui, finalzinho de 2017, a gente começou a procurar alguma solução para nos ajudar com o desenvolvimento do produto, que a gente estava tirando de uma outsourcing, que era uma fábrica de software,
trazendo para dentro de casa, adicionando features constantemente, e a gente precisava de algo para gerenciar, né, a sprint, o desenvolvimento, os testes, né, o release das funcionalidades, correções de bug, etc. Começamos a buscar ferramentas, é interessantíssimo, porque a gente encontrou, vamos lá, 2 ou 3 ferramentas à época que o pessoal usava mais, o Pipefy era uma delas, e testamos as 3, e o Pipefy foi o que mais, né, eu achei interessante, já de cara, dado toda a flexibilidade que ele trazia, e a gente conseguia, de fato, construir com todas as particularidades que o nosso negócio tinha. E eu gostei demais, sabe? Eu olhei e falei, nossa, legal demais o que esses caras fizeram. De onde eles são? Porque deve ser de algum lugar lá nos Estados Unidos, a gente brincava, né? Vamos lá ver por que os caras são bons mesmo. E a gente foi lá e descobriu que não era brasileiro, que era de Curitiba. O pessoal Era melhor ainda do que era melhor era de ainda, casa, justamente. era Mas daqui. porque eu gosto de falar isso, a gente tem esse entendimento muitas vezes, né, de que a gente não consegue produzir coisa boa, né? Isso é um entendimento comum. O brasileiro tem isso normalmente. A gente brinca, fala que é a síndrome de vira-lata e tal, não é que é um negócio ruim, faz parte da cultura, de fato. A gente tende a achar que coisas, né, europeias, americanas, é que prestam no final das contas, né? E na verdade não, na verdade o próprio Pipefy é um caso que demonstra que a nossa capacidade de fazer coisa de excelência é muito alta. Então, É, primeiro momento, todos os lugares têm empresas e softwares, enfim, né, muito bons e também não tanto, né, acho que em todos os lugares do exatamente, mundo. exatamente, A gente só mas de precisa se fato, valorizar um pouco melhor a gente, né. exatamente. Mas foi interessante, eu falei, caramba, esses caras aqui realmente são diferenciados, fizeram um negócio muito legal. E a gente começou a usar, de fato, e né, a cada tentativa e erro que a gente foi usando no início, a gente praticamente, a gente nunca usou, de fato, a base de conhecimento de vocês, nem nada, né? Nem interação, porque o software, de uma maneira extremamente fácil, né? A interface muito intuitiva, a gente mesmo ia descobrindo as coisas, e cada vez que eu descobria algo, eu falava, opa, isso aqui eu posso usar, né? A gente estava usando só para desenvolvimento, e falava, ué, mas eu tenho um problema aqui com o meu processo de contas a pagar. Por quê? Porque as ferramentas que a gente usa, o RP que a gente usa, ele não tem determinados fluxos de hierarquia, de aprovação e tudo mais, que eu gostaria de ter para eu ter um controle melhor sobre o que está acontecendo. E aí eu comecei a pensar, opa, aqui na fase, então, eu consigo estabelecer quem é a pessoa responsável que vai mover esse card, eu consigo estabelecer uma fase de aprovação, eu consigo integrar isso com o nosso RP e o pagamento sair. Então, vou fazer o seguinte, vou trazer para cá, deixa eu ver se funciona esse negócio. E começou a funcionar, né? E aí a gente falou, putz, então tem muita coisa que dá para ir fazendo aqui, né? E aí eu vou trazendo alguns exemplos para vocês, porque isso foi uma virada de chave para a gente. Porque antes da gente trazer esses processos para dentro do Pipefy, com a nossa cara, com as nossas particularidades, eu percebi que a gente perdia muito tempo, às vezes, ou procurando determinadas, né, determinado contexto, onde está parado, por que que deu um erro, está na mão de quem, está atrasado, não está atrasado, a gente gastava muita energia fazendo isso. E quando a gente conseguiu desenhar isso dentro do Pipefy e estruturar lá dentro, sempre pensando em não burocratizar, não ser um processo burocrático, e sim para a própria condução do usuário, o que eu percebi é que nós começamos a ganhar uma capacidade de fazer as coisas muito maior do que o que a gente tinha antes. Porque antes a gente gastava essa energia, né? Procurando, putz, onde é que está, terminar o pagamento, fornecedor cobrou tal coisa, onde é que está isso aqui, gente? Aí vai procurar para cá, vai procurar para lá, e aí, quando a gente viu a facilidade que a gente estava tendo de encontrar um negócio de bate-pronto ali, né, a gente percebeu que a gente estava ganhando tempo, de fato. Eu até gosto de usar o exemplo do 10x, né? Ou seja, a gente ganhou uma capacidade de fazer 10 vezes mais do que a gente fazia antes, dado que não estava desperdiçando mais essa energia. Então, começamos a ter algumas ideias e implementar. Eu tenho aqui algumas, por exemplo, gestão de férias hoje, né? Vamos lá, muita coisa que eu vou mostrar aqui, alguém pode falar, mas existe um software para isso já. Sim, existe. Para muita
coisa aqui, existem softwares próprios, prontos, mas vamos lá, cada um no lugar, né? O que eu tenho aqui dentro hoje, o que a gente conseguiu construir dentro do Pipefy, talvez eu precisaria de 10 softwares diferentes, com 10, né, contextos diferentes, informação espalhada para tudo que é lugar, e sem a nossa cara, sem as nossas particularidades. Então, um exemplo, a gente faz gestão de férias dos colaboradores dentro de um pipe. Então, quando o colaborador... E o onboarding dele também, quando ele entra no onboarding lá, né, na admissão, que também é feita pelo Pipefy, a gente tem um pipe de processo seletivo, eles estão todos amarrados. Então, a gente faz o processo seletivo por dentro de um pipe, e quando esse colaborador é contratado, a gente desdobra essa contratação em onboarding, em financeiro, em jurídico, né, em férias. Então, isso abre de uma maneira que eu não tenho necessidade de ter uma equipe grande de administrativo para cuidar daquilo. Ou seja, uma pessoa ela consegue dar conta, né, daquele recado porque ela está tudo já amarrado, o processo flui, né, e a cada particularidade nossa que surge, é uma facilidade muito grande de inserir. Então, gestão de férias, a gente faz com o procurement, né, que são que é a parte de suprimentos, o que precisa ser comprado, backlog das nossas funcionalidades, atendimento de CSM, a gente faz onboarding de usuário, de clientes também, dentro, com pipes próprios. A gente, apesar de utilizarmos uma ferramenta para funil de vendas, a gente integrou ela com o Pipefy, porque a gente amarra esse funil de vendas com outros pipes também. Então, a gente preferiu ter ele centralizado dentro do Pipefy e o Pipefy abastecendo essa outra ferramenta, né? A gente faz gestão de ativos. Então, vamos lá. Quando a gente, por exemplo, nós temos tablets, por mais que o nosso produto é o nosso cliente que compra os tablets para utilizar, nós também temos os nossos que a gente usa muitas vezes em demonstração e tudo mais, né? Os computadores também da equipe, tudo mais que a gente define como ativos. Então, o que que a gente tem? Toda a gestão é feita dentro de um pipe. Onde está? Está na mão, né? Opa, está dentro do nosso almoxarifado. Quando ele vai sair para a mão de alguém, existe uma fase que tem um formulário que essa pessoa vai assinar, que está recebendo, esse formulário é anexado dentro do... e é movido para a mão de quem que está aquela informação. Então, vejam bem, a gente conseguiu unir um banco de dados com um processo dentro da mesma informação, que antes gerenciava dentro de um Excel, sem as particularidades do processo, né? Outra Isso até, coisa... Reginaldo, só te interrompendo um pouquinho para comentar. É legal perceber que tantos os processos conseguem ficar integrados entre si dentro da plataforma, como você bem sabe que quando não dá, né? O Wi-Fi, por alguma razão, não supre o que precisa de um software muito específico que a pessoa já usa, tal. O Wi-Fi integra. Né, com o sistema e acaba da mesma forma mantendo toda a centralização ali dentro, né? Porque aí vai colocar o robozinho para trabalhar e fazer toda a mágica. Justamente. Então, a gente tem, eu vou trazer alguns casos aqui. Outro que eu gosto de usar, gestão de contratos. Hoje, eu tenho zero preocupação se algum contrato está perto de vencer e a gente não está sabendo disso. Por quê? Porque existe um pipe para isso, ele está todo amarradinho. Se por acaso passar batido pelo nosso administrativo, eu sou notificado no momento adequado de que, opa, não tem alguém olhando para cá porque ele atrasou, está perto de atrasar e ninguém movimentou ainda. Então, a gente conseguiu construir de uma maneira que algumas preocupações que antes eu tinha, elas não existem mais, né? Então, enfim, eu ficaria aqui bastante tempo mostrando os detalhes, não é esse o grande objetivo, mas de forma resumida, tá? Nós hoje temos uma centralização muito grande desses processos aqui dentro, sempre com a preocupação de não burocratizar o processo. E aí tem uma situação que eu adoro utilizar como exemplo. Por quê? Quando a gente tem o nosso jeito de construir pipe, até esses dias eu fiz uma reunião com alguém de produto, aí ele sabe qual template vocês já usaram nosso? Falei, ó, nenhum, que a gente tem o nosso jeito de fazer pipe. Então, a gente gosta do nosso jeito de fazer pipe, a gente já inspirou em alguns templates de vocês, mas a gente gosta desse nosso jeito. E aí, o que é o nosso jeito? Dado as flexibilidades que existem ali, né, na criação do título do campo, a descrição, o help, etc., o que a gente tem hoje? O treinamento de novos colaboradores é feito dentro do próprio pipe que ele vai atuar. Ou seja,
Vou dar um exemplo de gestão de férias ou de contas a pagar. Chegou um estagiário administrativo que vai cuidar ali, né, daquilo. Ninguém tem que treinar ele. Só tem que colocar, ó, a partir de agora você vai gerenciar esse pipe aqui. Todas as informações que ele precisa para cada etapa estão lá dentro. Então, o treinamento dele acontece na prática. Para cada fase vai ter lá as dúvidas, se ele tiver, o que eu faço aqui? Tem uma particularidade, tem que perguntar para fulano de tal, se tal situação acontecer. Está escrito isso lá, né? Ou seja, a gente tem uma facilidade muito grande de fazer onboarding de novas, né? Obviamente que depende do departamento, né? Mas, de uma maneira geral, questões administrativas, questões de testes e essa parte de produto, a gente conseguiu trazer isso para dentro e ficou bem legal, tá? Deixa eu avançar aqui. Aqui alguns casos que a gente tem de integração que eu gosto muito de utilizar. Nós integramos, a gente usa a solução da Microsoft, o Azure, né, de nuvem, e a gente tinha um problema muito sério antes que acabava demandando muito o nosso DevOps, porque fazia uma funcionalidade lá no backlog, no pipe de backlog, ela transitava para o de desenvolvimento, né, de gestão de produto, desenvolvimento, a gente desenvolvia, testava, e aí, por exemplo, para um dev ou para um tester testar uma atividade, ele precisava falar para o DevOps, sobe ela para mim no ambiente para eu poder testar, né? E a gente começou a perceber que aquilo estava gastando muito tempo, né, do nosso DevOps, que é um recurso caro, né? O que a gente fez? A gente integrou. Então, esse card, ele nesse pipe de teste, ele já vem trazendo informações do GitHub lá do pipe de desenvolvimento. Quando o tester movimenta esse card, automaticamente, aí dispara uma integração que sobe esse ambiente em nuvem automaticamente e há um feedback para o card, até vocês veem aqui, ó, ele já traz qual é o link que o tester vai clicar para poder acessar aquela feature nova e fazer os testes dele. Depois ele movimenta o card novamente, essa integração já derruba o ambiente lá, ou seja, a gente praticamente eliminou um DevOps, a necessidade de um DevOps para fazer isso. A gente pegou o DevOps que a gente tinha, vamos fazer outras coisas agora mais importantes, né? Então a gente praticamente substituiu esse trabalho que existia certa complexidade. Muito legal, isso aqui deu um impacto bem legal para a gente. Outro que eu gosto muito de usar é a Siri, né? Nós conseguimos fazer uma integração usando o Shortcuts, que hoje é nativo no iOS, né, do iPhone. Então, o que acontece? Eu tenho aí, vamos lá, 5 a 6 pipes que tem fase de aprovação. Ou seja, a equipe trabalhou, chegou num ponto que, para avançar, eu quero dar uma olhada naquilo e ver, né, antes de avançar para a próxima fase. Então, eu criei essas fases de aprovação. O que acontece? A gente funciona de forma assíncrona, né? Então, nem sempre, quando o card já cai lá, eu tenho condição de entrar ali e fazer a aprovação dele. Então, o que a gente fez? Eu construímos esse shortcut muito simples, tá? Extremamente simples. Eu não tenho domínio de programação e consegui fazer com facilidade e ficou muito legal, porque todos os dias, 17 horas, ele roda dentro do meu celular. O que ele faz? Ele verifica se naquelas fases daqueles pipes existe card esperando a minha aprovação. Se tiver, ele traz uma notificação para minha tela, que é esse aqui do lado. Ó, tem 8 cards esperando se aprovar. Se eu clico em Go to Approval, ele já me leva direto lá no Reports, onde a gente tem todas as informações para eu clicar e fazer as aprovações. Se não tiver, ele fala, ó, não tem nada aqui, não precisa nem se preocupar, né? Então, ficou muito legal isso aqui, porque eu comecei a não me preocupar também em, putz, será que tem alguma coisa lá? Deixa eu abrir aqui para ver se tem. Eu não preciso mais fazer isso com essa integração, ficou bem legal. A gente usa bastante e-mail templates também, e já eu vou falar onde a gente usa muito, que a gente realmente mudou a organização de um processo nosso, tá? Mas eu gosto muito dessa aplicação, ela realmente, outras soluções que ofereciam isso dentro do própria gestão, isso aqui, por exemplo, a gente usa para fazer pedido de compra, né? Aqui a gente tem uma flexibilidade muito maior do que soluções específicas de pedido de compra que a gente encontrou no mercado. Então, realmente é bem legal. E aí, como a Bruna antecipou lá atrás, né, construindo essas coisas da Cognitive, eu comecei, né, aí eu vou dar um passo atrás, próximo à Cognitive ali, eu tenho um hobby com mais 2 amigos, nós somos sócios
num micropub, né? É um micropub de cerveja artesanal, né? Está no interior de Goiás ali. Eu passo a semana em São Paulo, fim de semana lá, e aí sempre nessa vida eu falava, putz, aí a gente chega aqui, né? Aqui na nossa cidade e não tem cerveja boa em chopp para a gente tomar. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse negócio pequenininho aqui, vamos fazer para gente e se vender, que se algum cliente quiser passar aí, quiser comprar e tomar, a gente vende, mas é para a gente esse negócio. Então a gente começou com 2 torneirinhas, né? E o negócio começou a engrenar. E aí eu caí numa situação muito complicada, porque a Cognitive me consumindo, como consome uma empresa, né? Que o objetivo é fazer o que a gente faz. E o Hopsland do lado de lá, cada vez sendo mais clientes, começou a tomar meu tempo. E aí eu falei, opa, peraí, vou fazer o seguinte, vou tentar trazer alguns processos que estão tomando meu tempo lá para dentro do Pipefy também, porque aí não vai tomar mais meu tempo, eu vou garantir que o negócio está rodando bem, né? E vamos fazer o teste, vamos ver se vira, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, é um micropub mesmo, tá, gente? Tem 10 metros quadrados aqui, ó. Aqui dentro, para vocês terem noção, que cabem 4 pessoas sentadas só. E aí o pessoal gosta de ficar na rua. Aqui tem até uma foto de quando o pessoal, sexta-feira, normalmente, o pessoal está com muita sede, vai invade a rua lá. A sorte é que a rua é bem ampla, né? Então a gente acaba não tendo problema com trânsito nem nada. Chega a ter picos de 200 pessoas ao mesmo tempo ali, né? Naquela portinha, disputando ali para pegar o negócio. Então o negócio explodiu, cresceu. Começou com 2 torneiras, aí a gente teve que fazer um upgrade para 8, porque não estava dando a demanda suficiente. E o que aconteceu? Como eu consegui trazer esses processos para dentro do Pipefy e eles funcionaram, a gente teve sucesso nessa implementação, hoje eu não gasto nada do meu tempo para lá. O negócio ele gira praticamente sozinho. Para não dizer que eu não gasto nada, toda quarta-feira eu entro para fazer a aprovação no banco, ou seja, tem um pipe de contas a pagar que eu entro, vejo os cards que estão lá para aguardando eu fazer a aprovação no banco, eu olho para o Pipefy, aí depois eu vou no banco e faço a aprovação de acordo com o que está descrito lá no card do Pipefy. Então, o meu tempo praticamente, né, não é dedicado mais para o negócio. A própria equipe que está lá dentro, ela usa toda a operação em cima do Pipefy. Vou trazer alguns exemplos aqui para vocês, tá? Eu sei Então, é que a bem Siri pequenininho. te avisa, né? Eu sei que a Siri te avisa Ela avisa também. também a aprovação, exato. Então, é bem pequenininho aqui, nessa portinhola aqui, 5 metros, no meio de outros estabelecimentos, aí já vai vir a surpresa, mas aqui é um exemplo de uso, né? Então, a nossa câmara fria, há um giro muito grande, são cervejas artesanais de altíssimo valor agregado, ou seja, não tem nada de volume, assim, mas acaba que o pessoal bebe muito, o pessoal gosta. Então, há um giro muito grande, muito intenso, em que antes era uma confusão. O que está na Câmara? Tem alguma coisa perto de vencer? O que está chegando? A hora que a gente ia ver o tempo que a gente gastava tentando responder e sem saber o que perguntar direito, tava uma confusão danada, o negócio não ia para frente. A gente chegou num ponto de falar assim, ó, ou a gente fecha isso aqui, porque crescendo do jeito que está crescendo não vai ter jeito, não tem o que fazer, está tomando nosso tempo, né? Então, esse aqui é um grande sucesso que tem para a gente lá hoje. Eu tenho uma transparência muito grande do que está engatado, do que está em trânsito, o que terminou de engatar. E aí, os meninos também, o Pedrão aqui trabalha com a gente, cuida lá dessa parte de operações. O Yuri, do lado de cá, quando vai engatar alguma coisa, ele consulta o Pipefy. Porque lá no Pipefy vai ter o teor alcoólico daquele chopp. A gente não repete chopp, tá? Todo chopp que engata, todo rótulo que engata, ele só engata uma vez. Ele não engata novamente. Então, é novidade o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, toda vez que vai engatar, ele tem que marcar lá na TV que fica exposto que está engatado, qual que é o teor alcoólico, o índice de amargor, o nome da cerveja, da cervejaria, quais são os lúpulos utilizados e uma série de coisas. Então, o que era a confusão antes? Ele ia engatar e falava, ô, gente, o que é isso aqui, disso aqui, e aí virava confusão de novo. A gente afunilou tudo no processo e não tem que perguntar nada para ninguém mais, a informação já está lá. Então, ele só pega o celular, consulta e atua, tá? A gente usa bastante os dashboards também para lá, aqui o pipe da gestão da câmara, e aí eu fiz uma integração também, porque alguns shops
a gente fica ansioso para tomar, porque são microlotes, né? A cervejaria produziu e invasou 2 barris. Aí vai um para São Paulo e outro lá para nossa cidade, porque a gente está em cima ali para garantir que vai para a gente. Então, eu quero saber quando engatou, para eu correr lá e tomar ele fresquinho, né? Então, o que a gente tinha? Eu tinha que ficar perguntando para os meninos, ou eles tinham que lembrar de me falar quando engatava, né? E aí, o que aconteceu? Opa, a gente integrou ele com o nosso Slack e aí ele bate no meu relógio. Toda vez que engata ou desengata um determinado chopp, ele bate a informação para mim aqui e eu estou por dentro de tudo que está acontecendo lá. Então, opa, ó, acabou de engatar esse dogma aqui. Se eu tiver lá, eu já entro no carro e vou lá tomar ele fresquinho, porque eu quero estar, né, ali antes que acabe. O pessoal lá tem bastante sede mesmo, viu, Se eu gente? morasse lá, eu ia pedir para você fazer uma integração com o meu também, para me avisar. A gente ia Boa, boa, pegar todo mundo que está aqui nessa reunião hoje, nessa conversa, e ia mandar uma notificação. boa. Verdade, dá para fazer ainda, dá para a gente fazer para clientes VIPs, né? Falar, ó, você tem direito a Olha ter essa integração só, aqui. ó, já teve uma Legal, ideia, legal. boa. Eu trago alguns números, tá, pessoal, do que a gente chama de behind the scenes, porque isso aqui é o que acontece por trás. Aí já somando Cultive, Hopsland, nós temos 25 pipes que a gente usa, que a gente depende hoje. Alguns de utilização mensal ou menos, por exemplo, gestão de férias, é só quando de fato ou entra alguém ou alguém está perto, já venceu o prazo, né, de planejar as férias, está perto de vencer, então é uma interação menor. Outros é interação diária, né? Mas, de uma maneira geral, a gente tem 25 pipes ativos, 41 automações configuradas. Na verdade, esses números até estão atualizados, são um pouco maiores hoje. A gente executa por mês cerca de 537 automações e a gente faz cerca de 236 calls na API do Pipefy, que é maravilhosa, eu gosto muito também, ela permite a gente ter uma flexibilidade muito grande para os nossos processos. Então, esses aqui são os números por trás, tá? Deixa eu tirar esse troço aqui, meu. Não sei por que ele não está Acho que não escondendo. está aparecendo nada pra gente, não. A Não, gente né? está vendo só a Só. apresentação. Aham. Então, tá bom. Então, beleza. Então, esses aqui são os números por trás, né? E o que interessa, de fato, que é o que acontece na frente, tá? Esses números também já estão atualizados, mas quando eu fiz esse levantamento aqui uns meses atrás, era isso, mas só para vocês terem noção de volume, que é o que realmente interessa, tá? A gente já atendeu mais de 1.500 chamados, atendimentos de usuários dentro do Pipefy, e eles se demonstram satisfeitos, dado o NPS e o CSAT que a gente utiliza, tá? A gente já desenvolveu mais de 800 funcionalidades, entre funcionalidades e correção de bugs, que também trafegaram dentro desses pipes, tá? Já passaram por dentro dos pipes mais de 3.200 barris de chopp, tá? A gente está falando aí de cerca de 100 mil litros de chopp gerenciados e a gente brinca muito bem aproveitados pelos nossos clientes, tá? Então, imagina, né? A gente está falando aqui de um volume que se a gente tivesse que gerenciar, né, como acontece num negócio tradicional, não poderia ser um hobby, não seria um hobby, né? Eu gosto de usar muito isso como exemplo, porque fazer o que a gente fez permitiu o negócio ser grande como está hoje, eu vou mostrando, e continuar sendo um hobby, porque apesar de hoje ser lucrativo, ele não exige nosso esforço para operar. Então, ele ganhou uma autonomia muito grande, né? E mais de 5.500 contas pagas por dentro do Pipefy também. Então, apesar da gente ter lá o nosso RP, temos lá a ferramenta que gera relatório DRE, etc., o fluxo, o processo de contas a pagar e contas a receber acontece dentro dos pipes respectivos, né? Então, aqui é para dar uma ideia de volume do quanto a gente já girou lá dentro, tá? Aqui também é o impacto que interessa, o impacto para o nosso time, tá? O Del Nero veio de grandes empresas, veio trabalhar com a gente, chegou aqui e falou, meu, empresa grande não tem isso aqui que a gente tem, né? Olha a facilidade que a gente tem de conseguir, né, fazer as coisas acontecerem com esforço mínimo. A Josi, que também veio de empresas grandes, já no administrativo, chegou aqui, o que eu fazia com uma equipe de 5 pessoas lá, que dá para fazer com uma pessoa só, né?
porque o negócio é todo automatizado, o fluxo segue, eu não tenho que ficar perguntando, entendendo o que eu tenho que fazer, será para onde que eu tenho nada. É totalmente transparente, ele acontece, né? Quando a Outra gente fala informação, de transformação digital, acho que é um pouco isso, né, é Reginaldo? bem isso, É é você bem isso. fazer até utilizar a tecnologia, a digitalização de todas as coisas a nosso favor, né? A Exatamente. otimizar os nossos trabalhos e que nem você comentou mais cedo, né? Não é substituir uma pessoa por uma máquina, é realocar uma pessoa Realocar para fazer talentosa coisas que que pessoas rendam fazem. É isso aí. frutos, exato. Perfeito, Muito bom. perfeito, é isso aí. É isso aí, mas é muito legal, sabe? A gente vê isso na prática, que a gente começou a não gastar energia com coisas que não precisava gastar energia. Então, vamos gastar energia com o que realmente precisa ser gastado, porque não tem outro jeito, né? Então, a gente tem esse impacto. E é muito legal a experiência de quem vem de outras empresas para cá e se depara com o que a gente conseguiu construir dentro do Pipe. Pipefy ficou, é bem legal mesmo, sabe? O feedback é sempre muito positivo. Também cliente nosso, né? Satisfação de falar, opa, olha aqui, gente, a velocidade de solução de problema da Cognitive é altíssimo, né? Indústrias estão acostumadas, indústrias, softwares para a indústria, a não ser que há acordos violentíssimos ali de SLA, porque é um negócio muito crítico para a operação, quando não é um caso, no caso nosso que é gestão, né? Não é tão crítico assim para a operação a ponto de ficar um minuto fora e parar tudo, eles têm uma experiência não tão boa assim, o prazo de resposta é longo normalmente, o pessoal, né, a gente não, a gente realmente trouxe essa agilidade muito grande e a gente tem o Pipefy por trás fazendo isso. Então é o que interessa, tá? Outra coisa que interessa, a felicidade da moçada lá tomando chopp, né? A galera tá lá falando, meu, não fosse isso aqui, onde é que esse pessoal ia estar feliz desse jeito aí, né? Principalmente ali onde a gente está, que é uma cidade de interior, né? Interior do Brasil. Então, realmente é bem satisfatório ver. E aí eu vou chegar na novidade agora, porque o negócio cresceu tanto, chegou num ponto que, vamos lá, aqueles 10 metros quadrados tem um banheiro só, gente. É um banheirinho, minúsculo. E para todo mundo. Então, sexta-feira, 10 horas da noite, já está uma zona, por mais que os meninos tentem manter limpeza e tudo mais. Então, temos essa restrição. A gente tem restrição de comida, não tem comida. A gente está falando disso aqui só tem um amendoim que a gente serve de cortesia lá, né, nesse potinho aqui, mas não tem comida e tudo mais. Então, o negócio ganhou uma proporção em que a gente olhou e falou, olha, isso aqui está girando sozinho, sem a gente precisar atuar em cima, a gente tem toda a transparência aqui por trás do pipe, então a gente consegue expandir, né? Houve o Vagum, um imóvel ao lado do nosso, e a gente falou, opa, então vamos fazer o seguinte, vamos expandir a operação. Mantenho o Hopesland, aí eu tenho uma fotinha aqui, ó, que legal que tá ficando lá. Isso aqui já está em obra, tá? Isso aqui é a maquete, mas já está em obra lá. A gente inaugura a primeira parte agora. O Hopesland, o pubzinho está aqui, ele continua um micropub, e do lado, são 400 metros quadrados, vai expandir com uma operação um pouco diferente, a gente vai tirar o que tem mais volume daqui, trazer para cá, aqui vai ficar só o que a gente chama de sommeliers, né? É realmente experiência cervejeira do lado de cá. Aqui é cerveja de um volume maior, né? Que o pessoal gosta de tomar bastante, com uma cozinha especializada aqui, com street food, e do lado um Garten, né, que vai lá para dentro, não deu para colocar todas as fotos aqui, mas olha que legal que isso aqui se Que tornou. demais. Essa expansão, ela vai acontecer, obviamente, a gente traz mais gente para trabalhar, mas dentro daquela operação que a gente validou aqui, ela vai ser expandida para cá. E se a gente, de fato, expandir isso aqui de uma maneira, né, o feedback for, cara, escalou perfeitamente, eu trago aí para quem estiver participando e tem franquias. Meu, é um puro exemplo disso aqui, né? Você tem franquia, você tem um negócio que é franqueável, você vai vender sua franquia com um Pipefy já agregado. O seu franqueado, ele vai pegar, quando ele comprar a sua franquia, ele vai de cara ganhar trazer junto, né, do custo, uma assinatura do Pipefy com os pipes daquela operação todos prontos, né? Então, veja bem, o que seria nesse caso aqui se a gente validar isso? A gente consegue franquear uma operação dessa
com o franqueado sequer se preocupando em construir os processos dele, porque ele vai herdar, né, todos os processos que a gente já concebeu para aquele negócio funcionar. Ele só vai operacionalizar aquilo, né? Então, isso aqui vai ser uma prova bem legal para a gente, tá? Do que o que a gente fez aqui, que está validado para esse negócio. É um negócio não tão pequeno assim, apesar de ter 10 metros quadrados. Hoje está com faturamento de 1,5 milhão aí, para a gente ter uma noção, né? Acumulados de 12 meses. Ou seja, é um negócio robusto, né? Tem muito restaurante por aí, bar que nem chega a isso, né? E é muito maior. Então, veja bem, a gente conseguiu alcançar isso, conseguiu alcançar essa operação autônoma e esse faturamento sem pôr a mão na operação. Isso é muito... Validando isso em uma operação maior, vamos ver o que acontece, tá? É Então, uma basicamente, inspiração, Reginaldo, é uma inspiração, assim, ver que vocês, né, com a ajuda do Pipefy, e eu acho que tem muito da mentalidade, né, do nosso usuário. A gente torce por ter cada vez mais clientes, né, como você, assim, com essa visão de realmente aproveitar ao máximo, né? Quando eu era gerente de contas, eu brincava com os meus clientes assim: olha, já pagou o Pipefy, agora vamos espremer ele até sair o máximo que você pode utilizar. E você é um exemplo claro disso, né? Fico muito feliz pela novidade que você trouxe. Feliz do Pipefy fazer parte dessa expansão, né? E poder ter te ajudado a validar que esse negócio pode crescer cada vez mais. Então é fantástico assim receber essa notícia fresquinha aí. Bom, a gente está chegando no final da nossa conversa, então queria saber se você tem alguma coisa para finalizar, alguma mensagem final aqui para quem está assistindo, Reginaldo. então, a mensagem final que eu realmente, das últimas vezes que a gente conversou, eu não havia, né, esse entendimento de que para quem escala negócios, e principalmente essa questão de franquear, pode ser uma puta ideia, até mesmo para a equipe comercial de vocês, né? De eventualmente buscar junto à franqueza, talvez até faça isso já, tá? Mas buscar junto à franquia, falar, opa, é o seguinte, você tem aqui a franquia da Copenhagen, né? Que você vende todo o contexto. Obviamente, você vai lá ver, tem os POPs, deve ter papel para todo lado, deve ser uma confusão maluca, essas empresas tradicionais aí, né? Eventualmente traz aquele contexto inteiro para dentro de pipes já estabelecidos e validados dentro de outra operação, você escala aquilo com uma facilidade violenta. E aí pega um exemplo e fala assim, ó, olha esse negócio aqui, que o empreendedor ele só deu partida. Depois que o negócio partiu, ele não pôs a mão mais. Ele só fica olhando para o celular dele aqui a hora que alguma coisa sai do negócio para ele ter que eventualmente interagir, né? E isso é muito difícil ser alcançado, né? Quando a gente não tem essa integração toda e o digital presente, né? Então, a mensagem que eu deixaria é isso, é um insight bem Maravilha. legal que eu vou validar agora se para essa operação maior aquilo funcionou. É possível até, quem sabe, a gente falar, vamos franquear esse negócio agora, né? É Ótimo. isso aí. A gente tem uma perguntinha só, que é qual que é a solução de e-mail que você usou para criar os templates de e-mail? Solução de vocês, é integrado. Tá lá dentro já, é acessível. Eu não sei se é algo só do nosso plano, que a gente tem junto a vocês, ou se todos os planos têm acesso, mas é extremamente simples, não envolve código, não envolve nada. E aí eu trago como exemplo, porque esse mercado de microcervejarias, ele é desorganizado por natureza. Por quê? Porque é tudo pequenininho, não é nada enterprise, né? Ou seja, os próprios fornecedores não estão acostumados com esse nível de organização. E a gente recebe feedback e fala assim, cara, como assim você tem número de pedido de compra? O nosso número de pedido de compra é o ID do card, né? Para você ter noção. E aí chega o e-mail todo Sim. já com plano de pagamento e tudo mais. Então, até o feedback do pessoal é, mas caramba, mas vocês são organizados demais. E, só fiz um template de e-mail para amarrar o negócio, né? Então, Fantástico. respondendo, a solução está dentro do próprio Pipefy, não usamos nada externo. Maravilha, ótimo. Bom, pessoal, a gente vai finalizar então a nossa conversa aqui nesse exato momento, mas a gente não precisa e não deve parar a nossa conversa por aqui, essa troca. A Ju acabou de compartilhar aqui com vocês no chat o link dos nossos fóruns em português e global, né, em inglês,
para a gente continuar conversando sobre o Summit, sobre essa transformação digital. Se vocês tiverem mais curiosidades que vocês queiram perguntar para o Reginaldo ou para outros palestrantes e convidar vocês que ainda temos palestras acontecendo, né? Ainda temos talks acontecendo hoje ainda até o final do dia. Então participem, entrem, né, no nosso site, acessem e se inscrevam, né, nas outras palestras. Aqui, ó, o Reginaldo acabou de deixar disponível o e-mail deles para quem quiser trocar umas ideias ou até conversar sobre franquia, né, Reginaldo? Por que não? Então, a agenda completa, a Ju acabou de colocar ali no nosso chat também. Não vamos deixar esse papo acabar aqui, a gente espera vocês lá no fórum e essa gravação ficará disponível também na comunidade do Pipefy. Então, queria, em nome de toda a equipe, da Ju, né, da comunidade do Pipefy como um todo, mais uma vez agradecer, Reginaldo, você, a tua disponibilidade e agradecer esse engajamento que eu acho que é fundamental e transformador para o nosso sucesso juntos. Tá bom? Muito Obrigado, obrigada. Obrigada gente. a todos que Valeu, um abraço participaram a aqui todos. e a gente se fala. Até Um abraço. mais. Tchau, tchau. Tchau.